Muito bem, são 8h06 em Campos. Muito bom dia para você ligado na Folha FM, bom dia para você que interage, participa conosco, assiste aí também pelo nosso streaming, para você que é consumidor aí do nosso podcast, muito bom dia, muito obrigado. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e para quem assiste também a Plena TV, claro, senão o Gustavo zanga comigo. Tem vários assuntos, vamos falar sobre do campo, né, a tecnologia de última geração, com o secretário de Desenvolvimento de Campos, Marcelo Mérida, nesse programa ainda, cada um no seu momento, evidentemente. Voltamos com você, Arnaldo, o bate-papo aí, a entrevista com o Marcelo Mérida. Mérida, eu queria que você falasse para a gente um pouco o desafio de assumir uma pasta que leva o nome de desenvolvimento econômico em um momento de retração, de uma crise severa, puxada por uma pandemia, por um problema de saúde pública. Você mesmo já citou no bloco anterior, né, que vinha de 3 anos difíceis antes da pandemia. Eu acho que até um pouquinho mais. Eu acho que desde 2014 a economia nacional não respira, nós não temos ainda uma estabilidade, desde aquele processo de impeachment da Dilma, daquela eleição que não acabou, né, de 2014, quando a Aécio não reconhece a derrota e começa todo aquele processo que culminou no impeachment da Dilma, veio a eleição do Bolsonaro, e nós não tivemos uma estabilidade econômica de lá para cá. Então, como falar em desenvolvimento econômico no âmbito municipal, em um país ainda conturbado, no mínimo, há 6 anos, na sua política nacional? Arnaldo, falar de desenvolvimento econômico nesse cenário, como você falou, é caos, né? É você não prospectar o próximo dia. Eu citei no bloco anterior um exemplo. Eu citei que o setor de gastronomia, traçamos metas e ações, e na outra semana você só foi surpreendido com a questão do aumento, né, da curva, e que teve que fechar. Mas a gente começou, né, já o governo com grandes desafios, com grandes questões sendo postas, não só a nível municipal, mas estadual e nacional. E a gente teve a oportunidade, nesses primeiros 90 dias, traçar, né, ações para a desburocratização e criar um ambiente propício para o desenvolvimento econômico, assim que a gente pudesse, né, estar deslanchando no processo natural, que acreditávamos que já estávamos, mas fomos surpreendidos novamente pela segunda onda, e em casos da Europa já tem a terceira onda, então a gente continua acreditando, né, como você disse mais cedo, que a vacinação em massa ela vai trazer, né, uma estabilidade. Mas nesses 90 dias, foram 90 dias de muita interação e aprendizado, né? Nós estamos criando ações internas para que o ambiente seja propício para o investimento. Nas interações internas de um governo, como eu te falei, que se fala, que conversa, né? Nós tivemos a oportunidade, né, e aí eu aproveito até para ressaltar, na sabedoria do secretário de Fazenda, entender que o alvará, né, que era um instrumento que vinha dificultando, né, pela sua burocracia, ela tem que ficar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque é uma secretaria que tem mais relacionamento, né, com os setores. Então, essa interação está fazendo que a gente crie um ambiente, né, e brigue por questões estruturantes. As questões estruturantes. Eu não canso de dizer que a gente precisa estar pensando o campus daqui a 10, 20 anos. Então, a gente fala da EF 188, que é a ferrovia, que é estruturante. A gente fala da RJ 244, que vai levar ao porto. Aí você fala, mas a gente só fala do porto? Não, a gente fala do que hoje a gente tem como cenário, né, que nos possibilita desenvolvimento para os próximos 100 anos, no mínimo 100 anos. Né? Assim como nós acreditamos, né, que a ponte da integração é a primeira das ações que tem que ser feita para que haja uma oxigenação, né, e viabilidade do Porto da Sul, BR-101. Então, são coisas que a gente vem discutindo, os desafios são grandes, mas a gente não tem deixado de prospectar, a gente não tem deixado de interagir. Começamos, né, do beabá, começamos interagindo com os setores, entendendo quais são os problemas. Nós já tivemos ações pontuais e reivindicações do setor da construção civil, do ceramista, entre tantas outras, estou citando algumas aqui. Então, esse desafio,
nesse primeiro momento, foi um desafio de criar um ambiente, né, para que o desenvolvimento econômico possa estabelecer. Nós temos, né, dentro da estrutura da secretaria, e aí o prefeito, né, junto com o seu grupo, deu condições para a gente fazer isso, deu material, né, para a gente trabalhar, material humano, né, dentro da secretaria. A gente tem a oportunidade de estar falando de concessões e PPP, de uma subsecretaria, falando de turismo, que era uma diretoria e que ela foi alçada à questão de subsecretaria, o que é importantíssimo. Eu acho que no futuro muito próximo, né, o turismo vai ocupar dentro do espaço de desenvolvimento econômico da cidade um papel importantíssimo, né, vai ser alçada a secretaria. Eu não tenho dúvida que no futuro esse é o caminho, né. Há uma discussão profunda sobre o petróleo, gás e inovação. E aí, na questão da inovação, a gente entra com todas as ferramentas e tecnologia para o setor produtivo, né, trazendo para a base, para o comércio, né, trazendo essa discussão para o comércio, né, para o serviço, a interação, né, do comércio online junto com o comércio físico, que é uma realidade. A pandemia trouxe desafios e que a gente pôde, né, junto com algumas ações do Sistema S, falar sobre essa novidade, entre aspas, para o comércio local, para o serviço local, que é a venda online. Então, essas ações, elas estão criando uma linha de raciocínio, de pensamento, para que a gente tenha uma cidade oxigenada, que ela possa andar, né, que a gente possa estar contribuindo para que isso aconteça. Digo a você que foi um desafio que eu pensei muito antes, né? Eu analisei até onde eu pudesse construir na minha vida, do alto dos meus 50 anos, né, e quase 32 anos, né, dentro do setor produtivo e dentro das instituições. A gente tem que saber até onde a gente pode ir, né, e eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer, e entender que até o momento que a gente for útil no processo de discussão, a gente tem que somar. Então, foi com esse desafio, sabendo das dificuldades, né, e agradeço a confiança que o prefeito teve, né, em depositar uma secretaria, que ela estava vivendo um momento, né, de essa pasta de inércia, e a gente dá essa grandeza a ela para que a gente pudesse trabalhar. Os resultados, eu não tenho dúvidas que já estão acontecendo, né? A gente não parou sequer um minuto nesses 90 dias. É o que eu falei, são 90 dias de intensidade, parece que já passou um ano, né? Mas com muitas dificuldades em que a gente que já vem do setor produtivo sabe que não tem nada fácil, tudo tem as suas dificuldades, mas também tem o sabor da realização. Mérida, você citou aí alguns setores como importantes, né, turismo, enfim, e a gente tem discutido muito, e aí eu vou já fazer esse gancho, a pergunta do Lacerda aqui a Delfran Lacerda no grupo do WhatsApp do programa Folha no Ar, e o Nogueira também já citou isso aí. A gente tem discutido muito a questão do projeto Fênix, né, que é um projeto que visa aí um fortalecimento do agronegócio, da agropecuária em Campos para os próximos anos. Qual a sua participação nesse programa? Como que você avalia essa iniciativa, que é suprapartidária, que é interclassista, com participação de diversos setores da sociedade? Qual a sua avaliação com relação a esse programa e qual a sua participação nele? Olha, eu, desde o primeiro momento que eu conheci o projeto inicial, eu sou entusiasta. Eu acredito que, né, um dos setores importantes da nossa economia é o agronegócio, é a agricultura, né, é a pecuária, né, e, assim, o nosso secretário Almir, né, não tem medido esforço, né, junto com os seus subsecretários, para estar atuante. O projeto Fênix, por isso que eu sou entusiasta, porque ele nasce da base, ele nasce sobre um conceito, né, da Asfrucan, da agricultura, mas eu percebo que hoje ele ganhou conotações muito maiores do que isso, né? Ele ganhou, ele é um projeto estruturante, né, para os nossos próximos anos, né, em diversas áreas da economia. Eu quando tive a oportunidade, né, de estarmos juntos nas reuniões, eu digo o seguinte: o desenvolvimento econômico, para ser sustentado na nossa região, ele tem que ter uma parcela efetiva do agronegócio. E aí a gente ganhou outras conotações, né? Eu digo o seguinte: olha, a regularização fundiária
ela está muito ligada à parte da agricultura, mas ela tem tudo a ver com desenvolvimento econômico, porque hoje nós temos, segundo os especialistas, né, e pessoas da área, né, de 30% a 40% de propriedades que não têm a sua regularização, que não têm acesso ao crédito, que não têm acesso a poder vender. Isso passa a ser desenvolvimento econômico, e isso está sendo feito de uma forma muito tranquila. O Almir tem sido um secretário extremamente atuante e que a gente tem compartilhado ideias e ações que vão deixar um grande legado. Quando eu falei da ponte da integração, eu, Marcelo, hoje tenho trabalhado diuturnamente por vários aspectos, né? Primeiro, culturalmente se falava na ligação, né, de São João da Barra a São Francisco. A ponte da integração é muito maior do que isso. A ponte da integração é uma grande oportunidade, né, de acessibilidade, de trânsito, de se chegar ao desenvolvimento. Olha, se a gente liga a ponte da integração, a Codim ligou ela à BR-101, ligou ela ao aeroporto, ligou ela a uma estrutura fantástica que existe, né, que é o antigo SEASA, que precisa ganhar conotações, né, e espaço para o desenvolvimento. Contrapartida, você, né, desafoga a BR-356, dá viabilidade de trânsito, né, do transeunte, liga literalmente Campos, São Francisco e São João da Barra de uma forma rápida. E mais, resgata um dinheiro público que está parado. Nós não podemos tratar dinheiro público como está sendo tratado. Nós já temos o passado, né, uma ponte que não acabou, né, e hoje nós temos uma ponte, vamos lá, se ela está com 70% pronta, talvez, não sei mensurar, mas precisa acabar. E isso só vai quando emanda da sociedade, emanda dos poderes locais, iniciativas para que isso não aconteça novamente. Então, Arnaldo, eu acredito muito no Projeto Fênix. Ele é muito maior do que se apresentou, né, na primeira ideia, que está ganhando conotações, né, de apoio e estruturação do governo do Estado, do governo federal, e o que é mais importante, ele nasce da base, ele nasce com raiz, ele nasce com consistência, né? Ele vem daquele que sente o seu problema, interage com a sociedade. Então, tudo que é feito, né, por várias mãos, a possibilidade de erro é muito menor. Você citou, Nogueira, alguma pergunta? Se possível, Arnaldo, cortando aí o seu raciocínio, obrigado. Sobre esse projeto Fênix, a gente tem procurado muita informação e às vezes, né, tem feito contato permanente aí com alguns dos que estão, né, à frente dessa ideia. O Grupo Folha da Manhã, por exemplo, chancela esse projeto, né, através da sua direção, já contratou aí o próprio Lacerda, que é uma figura extraordinária, jornalista sensacional, que prepara toda essa documentação para que seja entregue ao governador. Mas independente do projeto Fênix e da chancela do Grupo Folha da Manhã, essa coisa toda já está acontecendo. E ontem mesmo eu conversava com o Tito Hinojosa, que é presidente da Asflucan, e ele mandava para a gente um vídeo e algumas imagens da plantação de 3 variedades de cana, Marcelo, vindas do Espírito Santo, né, diferenciadas, com potencial muito maior, né, para justamente fazer essa experiência aqui em Campos. E ao mesmo tempo, ele utilizava uma plantadeira particular com uma capacidade muito grande, de pelo menos 4 hectares ao dia, uma máquina produzida lá no Paraná, na Asas Máquina, e no terreno, como é que a coisa já está andando, hein? Então, assim, é interessante que a gente acompanhe esse projeto de perto e mostre também, de fato, o que está acontecendo. Num local que é um convênio, né, uma área que é convênio com a Asflucan, Coagro, olha só, produtor, a indústria e também a universidade rural. Então, assim, a coisa já começou a acontecer. O que precisa agora, naturalmente, é o poder público municipal e o poder público estadual e federal, naturalmente,
brigar e encampar essa ideia aí. Inclusive, Marcelo, a questão da transformação do nosso clima aqui, das características climáticas de Campos, que é um projeto do prefeito Vladimir, então deputado federal, né, que é transformar o nosso clima aqui de semi para árido, né? O que é a realidade nossa hoje. É transformar ele para semiárido, né? Perdão, semiárido. E é uma linha de raciocínio, né, que faz com que a gente ganhe, né, facilidades em todas as esferas, na área de crédito, na área de subsídio, na área... Então, é o que você vinha falando, a gente tem que ser ponte, né? O poder público, a partir do momento que ele entender que ele é ponte que eu digo assim, ele diminui a distância, faz com que o setor produtivo possa fazer as suas intervenções, né, possa fazer seus investimentos e com tecnologia, com resultado, né? Então, assim, passa por esse setor, um setor importantíssimo, o setor do agronegócio, né, a mudança de cenário que nós teremos para o futuro. Não vejo dificuldade, porque, né, o governo tem interagido, tem procurado, né, estar próximo, e assim, o Almir, que é a secretaria que é diretamente ligada ao projeto, o Monfato, que é o nosso subsecretário de Agricultura, que tem uma larga experiência, já foi secretário no Estado, estão construindo, né, de forma e com tecnologia coletiva com todo esse cenário. O que eu percebo é que lá na frente a gente vai colher os êxitos do projeto Fênix, né, que foi criado sobre uma bandeira do agronegócio, mas que já extrapolou, né, essa questão. Eu acho que a gente deixa um belo legado, acredito sim. A gente tinha a perspectiva da vinda do governador no aniversário da cidade, ele não se efetivou por conta, né, desse processo de fechamento, desse agravamento. É necessária essa interação e a participação dele dentro desse cenário, né, para que as coisas venham a acontecer, e aí sim, efetivamente, começar a ter os resultados, né, que o setor, né, e aí eu falo do setor do agronegócio, que reflete em todos os outros, necessita ao longo dos anos. O agronegócio tem uma potencialidade, quando o recurso entra pelo agronegócio, ele chega a todos os outros setores. Ele chega ao comércio, ele chega à construção civil, ou seja, né, o dinheiro fica democratizado, os recursos ficam democratizados. Mérida, tem uma pergunta aqui de ouvinte do Renato Carvalho de Oliveira. Qual o plano do governo para incentivar grandes empresas a se instalarem em Campos e gerar novos empregos? Aí, segundo o comentário dele, viver do comércio, todo mundo já viu que não tem futuro. Esse é o grande desafio, não é de Campos, não, é do Brasil inteiro, né? Eu acho que a gente tem aí um cenário promissor da questão do Porto do Açu, que traz para dentro do nosso território em Campos a possibilidade das indústrias secundárias, né? Indústria de 100 empregos, de 50 empregos, de 80 empregos. A gente não tem perdido a oportunidade de estar visitando. Essa semana mesmo, na terça-feira, eu estive visitando uma indústria, né, que ela é uma indústria estruturante, é uma indústria que tem perspectivas e quer vir para Campos. O cenário aqui é favorável para essa questão, mas a gente não tem deixado de fazer o dever de casa, né? É preciso ter acessibilidade, é preciso ter mobilidade, é preciso ter uma série de ações que fazem com esse conjunto. Estamos no radar pelo Porto do Açu, pela localização que Campos ocupa hoje, privilegiada, plana, de estar próximo do Rio de Janeiro, de Vitória, né, de grandes consumidores, como o próprio Belo Horizonte. Então, é importante, né, a gente não perder esse foco. Mas esses primeiros 90 dias, eu volto a dizer, foi para criar um ambiente de negócio onde o investidor local, até o grande investidor, chegue aqui e encontre perspectiva de negócio com facilidade. Ninguém quer vir, né, para nenhuma cidade, para nenhum ambiente de negócio onde ele tem que esperar
90, 120 dias para ter acesso às suas solicitações. Nós temos que ser ágil, nós temos que ser rápido. Então, esse radar, Renato, está sim, né? A gente está antenado, está buscando. É uma busca incessante, porque nós estamos vivendo agora um momento de retração econômica nacional, mas isso vai passar e a gente precisa deixar algum legado. Esse legado que é? São as facilidades que a gente está propondo, né, dentro de um ambiente saudável de negócio, que passa, né, por todas as questões que a gente conversou aqui. Você citou aí essa proximidade com a capital e a proximidade com outra capital, que é Vitória, e estamos ainda mais próximos, fazendo divisa com o Espírito Santo. A carga tributária capixaba é bem menor do que a carga tributária fluminense. Essa nossa proximidade com o Espírito Santo não acaba sendo um dificultador para atrair empresas com a carga tributária tão mais pesada do que na cidade vizinha aqui no Espírito Santo? Arnaldo, de fato, né, nós temos uma disputa tributária no Brasil que ela se tornou desigual, né? Avanços, né, de alguns estados sobre economias vizinhas têm causado prejuízos irreparáveis. Nós vivemos em um estado que ele está em recuperação fiscal há alguns anos, né? Então ele perde a mobilidade de ações na questão de concessões, né, tributárias, mas isso nunca saiu do radar. Mas o que a gente percebe também, né, que os grandes conglomerados, as grandes empresas, né, o imposto tem um peso sim, né, mas o ambiente de negócio, a proximidade, né, vamos dizer, a proximidade de Grande Serra, a proximidade que nós temos aqui com o Porto do Açu, entre tantas outras ações, a proximidade com a questão do gás, né, ainda a gente não acendeu ainda, né, a luz, os refletores para a questão do gás, mas é um grande propulsor de negócios que nós vamos ter na nossa região. A entrada do gás no estado do Rio passa por aqui, passa por dentro com a gente aqui. Então, esse é o grande futuro da nossa região. Então, essa questão tributária, né, já existe para esses grandes conglomerados, já existem incentivos, né, de ordem federal que transpassam essa questão da proximidade com o Estado. Da questão média e pequena, isso sempre esteve em pauta, né, na indústria. Eu acompanho isso, a Firjan, ela tem um trabalho de defesa dessas questões, né, para que a gente não perca essa competitividade, mas, infelizmente, isso afeta diretamente em todas as esferas, né, até mesmo de fuga de recursos. Nós temos a questão do emplacamento. Você andou 60 quilômetros, você já tem um emplacamento que custa metade do que custa aqui. Então, isso realmente dificulta. Eu acho que o Brasil precisa, e aí não é utopia, a gente precisa, de fato, passar por uma federalização mais concreta da questão dos impostos, uma reforma tributária que pese, né? Eu, enquanto cidadão, tenho muito medo quando se fala em reforma tributária no Brasil, porque parece que só vai aumentar, mas a capacidade contributiva do cidadão acabou, ela se esgotou, ninguém tem condição mais de aguentar essa carga tributária que nós temos. Então, isso efetivamente prejudica de fato, né? Mas a gente tem que buscar alternativas para isso. Como busca isso? Criando um espaço de negócio, criando essa viabilidade, né, e essa sintonia com a questão do Porto do Açu, que não passa, né, em nenhum momento com disputa com São João da Barra, muito pelo contrário, passa por afinidade, passa por somar esforços, né? Então, acho que isso é importante, essa sintonia. A questão, o Porto do Açu mesmo tem uma retroárea lá, né, que não cabe a Campos, né, essa disputa por espaço, que o que nos interessa hoje, que é o nosso objetivo, é a indústria secundária de abastecimento de todo o setor do Porto do Açu. Só isso é uma cadeia imensa, né? Nós temos 10 carretas hoje, no mínimo, que saem da estrutura do Porto do Açu para manutenção fora da nossa região. É necessário haver incentivos para que, né, coisa assim, básica, que podem ser feitas aqui. Precisamos criar um ambiente de negócio e aí, né, está no radar a questão da ZEM, a questão dos ambientes de negócios que cabem à prefeitura, né, os incentivos.
A gente fala muito da questão do porto e acho que não tem outro caminho, né, para questão do regional, mas há um gargalo também nisso aí. Você já citou a ponte da integração e eu vou falar um pouco mais sobre ela com você no próximo bloco, mas existe outro gargalo que é o acesso rodoviário pela BR-101. Existia a possibilidade de estrada de contorno e aí a concessão pode estar subindo no telhado, que é a concessão da Artérias, que quer desistir dessa concessão. O DENIT anunciou aí uma duplicação do trecho urbano da BR, que favorece a cidade, mas nem tanto a questão do porto. Essa instabilidade, por exemplo, dessa concessão e a falta aí de uma estrutura para duplicar realmente a BR, fazer esse contorno, tirar o trânsito pesado de dentro da cidade, isso também influencia de alguma forma? Na hora de uma empresa se firmar na cidade, isso não é levado em conta também, Mérida? Com certeza, não tenha dúvida. É que a gente está falando do ambiente de negócio. O ambiente de negócio é mobilidade, né? Nós hoje, com certeza, teríamos dificuldade de grandes equipamentos chegarem ao Porto do Açu se não for pelo mar. Então, se tivesse que vir por terrestre, nós não temos estrutura para chegar lá. Então, existe, sim, a questão da necessidade, né, da RJ 244, né, que é um sonho mais elástico, mais para frente, né? Mas eu compreendo que essa questão da concessão da Artérias, isso precisa ser solucionado o mais rápido possível, isso precisa voltar à pauta do desenvolvimento, não é de Campos, não, é da região, né? Tem instrumentos para isso, eu acho que nós temos aí alguns instrumentos sendo colocados, né, na economia regional, que são importantes. O instrumento do SIDENF é importantíssimo pela questão da viabilidade de projetos. Mas eu digo mais, o SIDENF pode ocupar um espaço nas discussões regionais, né, discussões políticas, discussões de interação entre prefeituras, é isso que faz ganhar corpo reivindicações. Quando você falou assim, quando eu falo da ponte da integração enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma coisa. Quando se fala em pool de municípios falando sobre a necessidade da ponte de integração, a voz é outra. Eu posso gritar de um volume altíssimo, mas nunca vai chegar a 3 ou 4 municípios juntos buscando, né, essas ações. Então, Arnaldo, sem dúvida, né, a gente não pode perder o foco dessa questão da Artérias. Ela dificulta, sim, o ambiente de negócio dificulta, né? Eu tenho me surpreendido, né, com algumas, surpreendido, sim, entre aspas, mas coisas positivas, com as potencialidades da nossa região, que muitas vezes o médio e o pequeno industrial, empresário não percebe, mas que o grande visualiza, né? Isso mostra que nós temos muita coisa a avançar com relação a informações, né, que demandam por que as grandes redes querem estar em campo, porque a grande indústria ela percebe a sinalização do gás e assim, quais são os benefícios que nós, enquanto setor produtivo, mas nunca perdendo, enquanto cidadão, podemos, né, usufruir disso. Acho que a potencialidade da nossa região, quando você mostra, né, o arcabouço, né, que nós temos aqui, da área educacional, um exemplo, da academia que nós temos instalado na nossa região, com as suas, né, diversas universidades, seja ela federal, estadual, particular, quando a gente fala que nós temos aqui, né, já implantado do sistema de qualificação através do Sistema S, de forma completa, isso sim é um fator determinante para as grandes indústrias, para os grandes investimentos. Muito bem, são 8h35, meu caro Marcelo e Arnaldo Neto, pessoal que nos acompanha também aí, né, pelo streaming ou pelo rádio, uma pausa bem rápida, só o tempo para a gente tomar um cafezinho aqui e voltar com o fechamento dessa entrevista, e a gente fala ainda sobre essa questão de área comercial central, sobre essa tecnologia da informática, as opções que, né, essa juventude tem aí de só comprar pela internet, enfim, como combater tudo isso e também incrementar aí as vendas do nosso comércio pelo sistema de marketplace, né, pelo sistema online. São 8h35, entre outras coisas, a gente comenta já com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Campos, Marcelo Mérida, ao vivo aqui no Folha Anual, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus
e de Dumas Baterias.